Bom dia, paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe o dia de todos. Quero estar aqui trazendo uma palavra de Jesus ao seu coração, uma palavra de Deus ao seu coração. E hoje eu quero falar um pouco sobre fé. E na galeria dos heróis da fé eu estava meditando nesta palavra e veio a mim a palavra da fé de uma mulher, de uma prostituta chamada Raabe, que vai dizer assim na Bíblia em Hebreus 11:31. Pela fé, a prostituta Raabe não pereceu com os seus incrédulos, porque havia acolhido em paz os espias. Irmão, eu quero trazer a história dessa mulher, que um ato de coragem, um ato de fé, ela salvou não somente ela, mas também salvou toda a sua casa, toda a sua família. E vai dizer lá assim que quando o povo de Israel atravessa o Jordão, Josué, que era o líder, tinha assumido o líder, como eu falei no outro vídeo, no outro dia que eu postei, ela pega e manda os espias para espionar a terra de Jericó. E eles estavam lá espionando, de repente eles foram descobertos e o rei mandou os seus soldados atrás deles para poder prendê-los e matá-los. Mas eles entraram numa casa que era de uma prostituta. E essa prostituta pegou e escondeu eles. Ela teve um ato de fé tão grande num Deus que ela não conhecia, que ela só tinha ouvido falar. Pois ela vai, esconde, o soldado chega na casa dela e fala assim: olha, nós quer os espias, nós sabemos que eles entraram aí. Ela falou assim: não, eles entraram aqui, mas eles já saíram, já foram embora. E tinha escondido ele no andar de cima, debaixo de uma sacaria. Então ela pega e fala assim, depois que os soldados foram embora: bem sei que o Senhor seu Deus já te deu tudo isso aqui, pois a gente tem ouvido falar que o mar se abriu para vocês passarem, o rio se abriu para vocês passarem, e vocês já destruíram muitos exércitos aí nessa trajetória até aqui. Então eu quero que vocês façam um compromisso, porque eu fui bondosa com vocês. Eu escondi vocês na minha casa, e eu peço que assim que o Senhor entregar essa terra a vocês, vocês tenham misericórdia de mim e de minha família. Irmão, eu quero deixar aqui alguns pontos que é muito essencial para a gente entender o tamanho do risco que Raabe correu. Raabe, ela se revoltou contra os seus próprios deuses. Ela era uma pagã que tinha fé em outros deuses, que não conhecia ao Senhor. Então ela pegou e, mesmo tendo o risco dela morrer, dela ser morta, ela e toda a família, mãe, pai, irmãos e etc., toda a família, por traição, não somente à sua religião, à sua crença, mas também ao reino, ao seu povo, a qual ela vivia, a qual ela estava naquele dia. Ela não se atentou para nenhum desses riscos, mas ela mostrou a fé na prática, a fé inteligente, a fé que faz acontecer. Porque ela não pensou no que poderia acontecer, mas ela apenas executou o que a fé dela pedia para fazer naquele momento. E ela pegou e falou: bem sei que o Senhor já entregou essa terra a vocês. E Raabe não apenas foi salva, pois vai dizer a Bíblia assim, meus irmãos, que os espias fizeram um trato com ela. Falou assim: olha, você vai colocar uma fita vermelha aqui na porta da sua casa, e quando a gente vir invadir essa terra, você vai ficar dentro da sua casa, você e a sua família, e todos da sua casa vão ficar dentro dessa casa. O compromisso nosso é esse. Se alguém estiver fora, a gente já não tem um compromisso, mas todo mundo que estiver dentro da sua casa, da sua família, vai ser salvo no dia. Irmão, e o que me chama a atenção disso aí é o seguinte:
Porque a Bíblia vai dizer que eles voltam a Josué e falam, não, realmente a terra foi boa, teve uma mulher lá e ela pegou, ela nos acolheu, ela nos escondeu, e Josué vai falar assim, ó, no dia que a gente invadir e tomar aquela terra, vocês cumpram com a palavra e salvem a vida dela e da casa dela. Então os israelitas pegam e vão. E quando eles cercam a muralha, Deus pega e fala assim para eles, vocês vão marchar durante 7 dias, vocês vão levar a Arca da Aliança na frente e vão marchar uma vez por dia. No 7º dia, vocês vão levar a Arca da Aliança na frente e vão marchar 7 vezes. E no final das 7 vezes, vocês vão pegar, vão tocar as trombetas e vão gritar. Irmão, e esse grito? O grito que derrubou a muralha. Essa muralha já havia tentado ser invadida muitas e muitas vezes por muitos exércitos, por muitos povos, por muitas nações, mas era uma muralha indestrutível, uma muralha muito grande, muito forte, muito bem preparada, muito bem estruturada. Mas quando Deus fala, irmão, quando Deus lança uma palavra, você pode acreditar e seguir e marchar na direção dela, que a presença de Deus foi na frente deles. A Arca da Aliança significa a presença de Deus. E quando a presença de Deus está na frente, irmão, você pode crer. Então você imagina quase 3 milhões ou mais de 3 milhões de pessoas marchando em volta da muralha, com a presença de Deus na frente deles, e eles deviam olhar e falar assim, nossa, essa muralha é muito grande, ela é muito poderosa, a gente não vai derrubar ela apenas marchando, apenas falando. Muitos creio que duvidaram, muitos eu creio que não tiveram a mesma fé que Raabe teve, de colocar a sua vida em risco e a vida da sua própria família em risco. E eles marcharam uma vez, 2 vezes, até os 6 dias. No 7º dia eles marcharam 7 vezes. E Josué tocou a corneta e disse, agora vocês podem gritar. E eles gritaram, irmão. Mas não foi apenas um grito, mas foi um grito de 400 anos de escravidão, de 40 anos no deserto, 40 anos de dificuldade, 40 anos de escravidão. Foi um grito de liberdade, um grito de força, um grito de fé. E a muralha de Jericó caiu. E por que eu trouxe essa parte? Sendo que eu estava falando de Raabe. É um contexto a qual precisa ser citado, porque a casa de Raabe estava em cima do muralha. Irmão, eu quero liberar uma palavra sobre você. Quando você faz um pacto com Deus e age com fé, uma fé que tem obra, uma fé de ação, uma fé que não duvida, mas que crê, as muralhas podem cair debaixo de você, que você continuará ileso. Porque a casa de Raabe ficava em cima da muralha. A muralha caiu, mas nem Raabe, nem a sua casa, nenhum do fio de cabelo deles foram perdidos. Eles foram salvos e muito mais. Deus honrou tanto essa mulher, mas tanto essa mulher, que essa mulher dela, a partir dela saiu a descendência de Davi, o rei mais poderoso que já se ouviu falar nos tempos de Israel. Saiu a descendência do próprio Jesus Cristo. Saiu de Raabe. Então, uma atitude de fé, uma obra que ela fez, tendo coragem de arriscar não só a vida dela, mas a vida de toda a sua casa, de toda a sua família. Salvou a vida dela, da sua casa, e trilhou uma nova direção para a geração dela. Ela foi honrada, e muitos livros da Bíblia do Novo Testamento, do Velho Testamento, traz a atitude de fé de Raabe. A atitude de fé dela, que veio sair da própria geração dela, o próprio rei Davi e o próprio Senhor Jesus Cristo, que veio dessa mulher, que outrora era prostituta, mas que se arrependeu, reconheceu o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador e creu na palavra dele, abandonou tudo, abandonou cultura, abandonou o povo, abandonou tudo que ela conhecia e fazia para viver com Deus, viver com o povo de Deus. Amém, irmão? Eu quero orar por você, Senhor meu Deus e meu Pai, que essa palavra de fé, Pai, possa aumentar a fé daqueles que estão ouvindo e eles possam ser cheios do Teu Espírito em nome de Jesus. Tchau, tchau. Esse é mais um vídeo.
Vou estar postando lá, curte, compartilhe e tamo junto. Que Deus possa abençoar vocês poderosamente em nome de Jesus. Amém.